Olá, eu sou Márcio Teixeira, esse é o canal Zion Language. Seja bem-vindo. Learn English with the Bible and learn the Bible in English. Aprenda inglês com a Bíblia e aprenda a Bíblia em inglês. Essa é a ideia aqui do canal. Essa é a primeira aula e é uma alegria enorme ter você aqui comigo. E antes de qualquer coisa, o que é mais importante é a gente pedir para Deus abrir a nossa mente e o nosso entendimento. Vamos orar comigo. Father, thank you for this moment. Help me to understand your word and grow in your love. In the name of Jesus, amen. Pai, obrigado por esse novo momento. Ajuda-me a entender a tua palavra e a crescer no teu amor. Em nome de Jesus, amém. E o versículo dessa aula é bastante apropriado para esse momento. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. In the beginning, God created heavens and the earth. Vamos ver a pronúncia direitinho? In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. Uma das coisas mais importantes quando você está aprendendo inglês é você aprender a ouvir, porque o ouvir vai te ajudar a entender como é que é a dinâmica da língua. E um dos principais bloqueios que as pessoas têm é que elas desistem de entender as frases porque tem um monte de palavras. Então, por que é muito legal aprender com a Bíblia? Em primeiro lugar, porque você já conhece a história, você já conhece o contexto. Então é uma questão de você apenas entender a construção da frase, entender as palavras, porque o contexto você já sabe. Isso é muito legal. E é muito apropriado que eu comece a primeira aula, primeira coisa, com Gênesis 1:1, que é a criação, a história da criação. E você sabe a história da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aprende a ouvir, vai devagar. In the beginning, God created the heavens and the earth. Então você tem que pronunciar junto comigo para que você comece a destravar a tua língua. Tem que enrolar a língua, tem que destravar. E é importante que você aprenda todas as palavras, a pronúncia certinha. Mas aqui no Lamb eu vou falar só 3 palavras. No próximo nível, que é Rise, que você pode assistir depois se você quiser, aí eu vou falar mais a frase como um todo, tá? Então vamos nas 3 palavras-chave de hoje. E nesse versículo a primeira palavra-chave é beginning. Beginning é o começo de tudo. Tudo tem um começo, até a Bíblia, Gênesis 1:1. Esse é o beginning da Bíblia, o início da Bíblia. E o Apocalipse é o fim. Então, o contrário de beginning é fim, ou seja, end. Lembra quando você está assistindo filme que no final vem sempre aquelas letrinhas e lá tem a última coisa que você vê é the end, ou seja, é o fim. Então se nós temos em Gênesis 1 the beginning, em Apocalipse 22 nós temos the end. Lembra, toda vez que você estiver aprendendo uma palavra nova, procure entender qual é o contrário daquela palavra, o antônimo, né? E veja sinônimos. E quais são os sinônimos de beginning? O sinônimo de beginning é a palavra start, que na verdade é um verbo. E o antônimo dessa palavra é o quê? End, que eu acabei de falar. Então, toda história tem um começo. E aí você já tem uma frase. Every story has a beginning. Então, guarda, anota e repete. Beginning, beginning. E tem um G no final, né? Então não é beginning G. Você não fala G no final. O G é meio mudo. In the beginning. Tá vendo? Eu não falo G. Beginning, ok? Vamos para a próxima palavra. A próxima palavra é um verbo. Create. Repete comigo, é bem fácil, olha. Create. Fazer existir algo novo. Create é criar. Deus é o criador. God is the creator, ok? Então, esse verbo, ele expressa uma ação como todo e qualquer verbo. Essa palavra, dentro do contexto desse versículo, é a ação que Deus fez, ou seja, o verbo. E, no contexto do inglês, esse verbo está no passado. Nessa aula eu só queria lidar com a palavra em si, o create, que é criar. Então qual é o contrário de criar? É destruir. Em inglês se fala destroy. Então create, e o contrário dessa palavra é destroy. Então toda vez que você se deparar com uma palavra, cara, não entendeu? Procura, vai no Google, pesquisa e descobre qual é a palavra ao contrário. O contrário de criar é destruir. Então você já sabe 2 palavras, aliás, 2 verbos. Create, to create, criar, e destroy, to destroy, destruir, ok? E o verbo criar, ou o verbo to create, também tem um sinônimo. Create significa criar do zero, algo novo, criativo, grandioso, que não existia e você cria. E qual é o sinônimo? É o verbo make,
que faz uso daquilo que já existe, algo do mais cotidiano. Por exemplo, quando uma pessoa quer fazer um bolo, óbvio que ela vai cozinhar aquele bolo, e cozinhar é bake. Mas você pode make a new song, entende? Você vai fazer uma nova música. Make, aí parece que é criar, mas não é. No fundo, o verbo to make sempre vai se referir quando você está fazendo algo que já existe, você está apenas replicando de uma outra forma. Você vai make uma coisa derivada de algo que já existe. Por exemplo, na Bíblia muitas vezes a palavra make se refere a create, mas quando o escritor está dizendo ele é o maker of all things, ele criou todas as coisas, ele fez todas as coisas. Ou você pode dizer, ele é o criador de todas as coisas. He is the creator of all things. Entende? Então, mais importante do que você assimilar regras, gramáticas, nesse momento do seu aprendizado, é importante você aprender a palavra em si, o que ela significa e o contexto que ela está sendo usada. Acabou. É isso. Simples assim. Então, God created. No contexto desse versículo, quando Moisés escreveu, ele estava contando algo que já tinha acontecido. Então esse verbo está no passado. Tem a letra D no final porque apenas está conotando que é no tempo passado. Só isso. O verbo e o sentido dele permanece exatamente a mesma coisa. Eu não queria entrar na gramática, mas é tão simples que eu queria passar para você. Entendeu? E a terceira palavra de hoje é Earth, é o nosso planeta, o lugar onde a gente vive. E atenção para a pronúncia dessa palavra. O TH tem que colocar a língua entre os dentes para soar direito. E aí, começa a complicação, porque no português a gente não tem isso. Na nossa língua nativa, talvez na sua língua nativa, não exista esse som, né? Mas é importante você treinar a mecânica desse fonema para que o som saia correto. Então, Earth, você tem que exagerar. Entendeu? Tem que colocar aí rapidinho para que você possa entender que esse TH, a língua, precisa estar entre os dentes aqui, ó, atrás do dente, para que você possa pronunciar corretamente. Então a palavra Earth, a sílaba EA, no nosso vocabulário em português, ou talvez soe diferente na língua nativa de uma outra língua, não importa, tem que ser pronunciada forte na primeira sílaba e o TH ele diminui, Earth. Mas quando o TH ele começa, e esse TH é o THE, que na verdade é um artigo, você fala diferente, fala um pouquinho mais forte. The, é quase um D com Z. The, entendeu? Sem vergonha para falar, vai pro espelho e fala Earth, Earth, fica falando Earth. Até você acostumar, até o seu cérebro acostumar com a mensagem que tem que mandar para a língua, para ela subir quando você for falar. É isso, não tem mistério. Ponto. E por hoje são essas três palavras. Beginning, pronuncia aí, vai lá. Beginning, que significa o quê? Princípio. Create, que é o verbo criar. E a pronúncia é super fácil, super simples, vai lá. Create, olha o som. Create e earth. Essa é mais chatinha, né? Mas quanto mais você repetir, mais fácil ela se torna. Agora, um segredo. Não desista de você. Não desista. Se é só o primeiro degrau. Deixa eu te falar. Se eu aprendi, você vai aprender. Eu fiz essa mesma oração. Senhor, abre minha mente para que eu possa entender. Parece ser meio louco, né? Mas se foi ele que confundiu as línguas lá na Babilônia, na Torre de Babel, lembra? Gênesis 11. Ele também foi o que trouxe as línguas juntas aonde? Em Zion. Zion Language. Learn English with the Bible. Learn the Bible in English. Entendeu a sacada? É por isso que você tem que pedir para que ele abra a sua mente. Agora eu quero fazer um convite para você. Baixa gratuitamente o material de apoio dessa aula que está no link aí no descritivo desse vídeo. E olha, você não precisa esperar para ir para o próximo nível. Vai lá e entra no próximo vídeo de Rise e vê se você aprende uma coisa nova, porque lá eu também vou estar te ensinando algo além do que você aprendeu aqui hoje. Então você não precisa ficar só assistindo essa aula. Vai para a próxima aula e assiste uma aula um pouco mais elevada. Pode ser um pouquinho mais difícil? Pode ser, mas faz o seguinte, se desafie a crescer. Não se conforme com o fato de você estar só começando. Todo mundo tem um começo. In the beginning, it was difficult. No começo era difícil. Mas se Deus organizou todo esse universo pela sua palavra, desde o beginning, e descansou no sétimo dia, meu chapa, vai chegar seu dia de descansar também. Então, não desiste de você. Segue em frente. Inglês é uma língua maravilhosa que vai
explodir a sua mente. E hoje você aprendeu 3 palavras? Você aprendeu 6, porque eu ensinei a palavra-chave e ensinei o quê? O oposto dela, né? E algumas delas eu coloquei até o sinônimo. Então você aprendeu quase 10 palavras na primeira aula. Cara, isso é incrível. Então anota o que você aprendeu, anota o significado do que você aprendeu e eu tenho certeza que você vai deslanchar rapidamente, tá bom? Deus te abençoe. See you next time. E se você gostou dessa aula, escreve aí nos comentários, fala as suas perguntas, quais são as suas dúvidas, o que você gostaria de ver. Deixa eu entender o que está rolando desse outro lado do planeta aí, entendeu? Para que eu possa também desenvolver as aulas. Para mim, também é o meu beginning e vamos juntos nessa jornada. God bless you. See you next time.